Bom dia, Paulo Tumano, é um prazer recebê-lo aqui em nosso estúdio para que você possa falar da sua campanha, dos seus projetos para um novo mandato, se assim for eleito. Bom dia, Juca, bom dia, Fabinho, bom dia, Leandro, bom dia, Bill, bom dia, meu vice-prefeito Cláudio Salve, bom dia, Glorinha, que nos acompanha aqui, bom dia, pessoal da IPTV, que está fazendo umas tomadas. É uma alegria muito grande estar com vocês aqui, essa praticamente reta final de campanha, e eu fico muito à vontade para estar aqui, com toda a transparência possível, para esclarecer quaisquer dúvidas aqui da população de São Carlos, representada por vocês aqui. Prefeito, então, eu quero fazer uma pergunta primeiro, e a gente sabe que houve um problema sério na prefeitura de um cheque lá na tesouraria. E eu gostaria que o senhor pudesse explicar como é que foi, como o senhor soube e quais foram as suas atitudes em relação a esse episódio. Então, foi um episódio extremamente desagradável para mim, porque eu confiava nas pessoas que estavam lá nos representando, eu confiava no secretário, eu confiava no diretor financeiro, que foi indicado por mim, um funcionário de carreira de 33 anos. E eis que no dia 28 de março, o auditor do tribunal aí, fazendo uma vistoria nas contas da prefeitura, o Paulo Viscosi, ele pediu uma contagem física do caixa da prefeitura, que tinha em torno de R$400 mil em dinheiro no caixa. E pediu lá para o Sérgio Monsignati, que tem a chave do cofre e o segredo do cofre, que abrisse o cofre, juntamente acompanhado pelo Zé Carlos Arthur, que todo mundo conhece, e dentro do cofre ele encontrou R$375 mil de cheques, 9 de uma pessoa física e um cheque de uma pessoa jurídica, somando R$375 milhões. Eu fui informado pelo Zé Carlos Arthur verbalmente, pedi imediatamente a abertura de uma comissão de sindicância, isso no dia 28/3. E essa comissão de sindicância chegou à conclusão que realmente faltava esse dinheiro no cofre. No dia 5 de abril, eu chamei à minha sala o Sérgio Monsignati e olhei no olho dele e falei: você, Sérgio, você pode me explicar esse deslize? Ele me falou: olha, Antônio, realmente eu sou responsável por isso, eu cometi uns deslizes aí junto com o empresário da cidade e peço desculpa ao senhor. Olhei no olho dele e falei: o Serginho, eu o tratava carinhosamente Serginho, como todos o tratavam na prefeitura, e eu trato até hoje, porque ele ainda é funcionário público. Ele falou: olha, eu estava sozinho nisso, ninguém estava comigo, estava eu e o empresário. Perguntei pela segunda vez: Serginho, eu vou te perguntar pela segunda vez, você está sozinho nisso ou tem mais alguém atrás de você? Não, eu agi sozinho, peguei os cheques do empresário e nós tiramos as vantagens. Serginho, eu vou lhe perguntar pela terceira vez: você está sozinho nisso ou tem mais algum malandro junto com você? Estou sozinho. Então você está demitido exatamente nesse momento. Era 5 horas da tarde. E a comissão de sindicância continuou apurando. Eu pedi o afastamento do secretário da Fazenda. E depois de 30 dias, comprovado todos esses deslizes, e como havia nos depoimentos, tanto do Sérgio como do Rinaldo Jordão, que o Zé Roberto Poianas também estava envolvido, eu demiti o Zé Roberto Poianas, um amigo que eu tinha aí há mais de 20 anos, foi tesoureiro das nossas campanhas, ainda é, por incrível que pareça, tesoureiro do PSDB do meu partido, afastado agora. Então eu tomei todas as providências. Na mesma noite que concluí a comissão de sindicância, eu liguei para o delegado seccional e Dr. Geraldo e marquei uma audiência com ele às 8:30 da manhã no dia seguinte. 8:30 da manhã eu levei todos os relatórios, fiz o boletim de ocorrência denunciando esses fatos, essa desvio de conduta dos funcionários da prefeitura. Fizemos o BO, saí da delegacia seccional, fui à IPTV, dei publicidade ao fato,
saí da IPTV e relevei um relatório para a Câmara Municipal. E na noite anterior eu já tinha chamado os 4 vereadores da nossa base aliada e fiz uma exposição prévia para eles do que tinha acontecido. Liguei para o presidente da Câmara, Lucão Fernandes, marquei que no dia seguinte eu estaria lá e fiz um relatório apresentei um relatório para a Câmara Municipal do que tinha ocorrido. O vereador Niro Navarro falou: nós vamos criar aqui uma comissão parlamentar de inquérito para averiguar o caso. Falei: muito obrigado, vocês nos ajudam a apurar realmente todas as irregularidades que porventura tenham havido. Então eu estou com a minha consciência tranquila, fiz o meu dever, realmente fiquei desapontado com a conduta, mas infelizmente as pessoas, você conhece o caráter das pessoas quando você dá o poder para as pessoas. Os dois funcionários públicos, no caso o Poianas e o Monsignato, foram enquadrados no crime de peculato, terão que devolver o dinheiro à prefeitura e poderão ser condenados de 3 a 12 anos de prisão. Candidato Otomani, seus adversários dizem que dinheiro tem, falta gestão. O prefeito Paulo Otomani diz que não tem dinheiro. Quem tem razão? Então eu vou falar assim, que não falta gestão e o dinheiro que tem é pouco e nós estamos fazendo uma grande gestão. Então eu vou dar aqui uma pequeno demonstrativo de transparência para vocês. Tem um candidato aqui que se diz financeiro, e entende tudo de administração. Ele vem aqui e fala numa receita da prefeitura total de 700 milhões de reais. Então eu vou dizer que em 2014, 2015, a receita total da prefeitura, 2014 foi 604 milhões, Juquita, 2015 606. Dessa receita de 604, a receita do SAI, que é uma receita própria dele, conta na receita corrente total, mas o que vem do governo do estado e do governo federal, que são fontes carimbadas. Você tem que usar o determinado dinheiro do Fundeb para pagar os professores, que é uma parte do ICMS. Você tem dinheiro do governo federal, que é para pagar, por exemplo, as hemodiálises, e assim verbas carimbadas. Então eu tiro dos 674, Juquita, eu tiro 230, que uma parte é o SAI e o restante é verbas carimbadas. Segunda linha. Bom, então sobra para o prefeito trabalhar com 374 milhões de reais. Ao invés dos 700, o candidato comete um erro de 50% aqui. Para quem mexe com dinheiro, 50% é um erro inaceitável. Então vamos ver o que a gente pode fazer, o que nós temos que fazer com 374 milhões, que realmente é receita corrente 1 da fonte 1. É aquilo que nós temos que usar para pagar todas as contas da prefeitura. Pessoal, folha de pagamento da prefeitura, 194 milhões, Juquita, 51,4 da receita corrente líquida. Isso é com encargos já, prefeito? Com encargos, tudo com encargos. Os bloqueios que nós tivemos em 2014, 38 milhões, 10,4 da receita corrente líquida, tiraram dos cofres da prefeitura. Outras dívidas pagas de governos passados, 3 milhões. A Câmara Municipal recebe 16 milhões de reais por ano, 1,6 milhões de reais. As indiretas, Proab, FESC, Promemória, recebe 9,5 milhões por ano. O ticket de refeição que nós pagamos para os funcionários públicos representam 10 milhões por ano. As sentenças judiciais, quer de medicamento, quer de pagamentos e tudo mais, tem custado em 2014, custou 8 milhões, em 2015 custou 6 milhões. Os convênios com as filantrópicas recebem 9 milhões por ano em 2014, 6 milhões em 2015. O lixo. Não, 9 milhões. 9, desculpe, eu tô... Meu óculos está meio aqui. 9 milhões dos convênios. É praticamente o mesmo valor. O lixo.
Nós não podemos ficar sem pagar o lixo, Juquita. Você imagina seu prédio lá ficar 15 dias com o lixo acumulado, a cidade vira um caos. Então o lixo nós pagamos 16 milhões, 1,4 milhões por mês. Em 2015 nós pagamos 14,2 milhões. Limpeza urbana, 7 milhões em 2015, 5,5 milhões, estamos fazendo economia com os presidiários que vieram para cá, em 5,5 milhões. Energia pública, tanto interna da prefeitura como todas as praças, e mais o telefone, nós gastamos 8 milhões em 2014 e gastamos 8,5 milhões em 2015. Santa Casa, nós repassamos 7,8 milhões de fonte 1, no total são 5 milhões por mês, mas de fonte 1 no ano nós repassamos 7,8 milhões em 2014 e 9 milhões em 2015. Então o total das despesas da fonte 1. Que seria a fonte 1, prefeito? Fonte 1 tá aqui, IPTU, Imposto Municipal, Imposto de Renda, ITBI, SSQN, FPM, ICMS, IPVA, outras dívidas, outras receitas correntes e receita de capital. Então eu fecho a conta aqui, o total de despesas que nós temos já compromissado com a fonte 1 dá 327 milhões. Contra 374, que é o que eu tenho disponível, sobra no ano, em 12 meses, 47 milhões. Eu divido por 12, sobra 3.910 por mês, e eu tenho que pagar uma parte da merenda, eu tenho que pagar gasolina, eu tenho que pagar manutenção geral dos prédios públicos, eu tenho que pagar material de consumo, eu tenho que pagar mais ou menos 300 mil por mês de imóveis, eu tenho que pagar a contrapartida dos convênios, eu tenho que pagar 783 mil reais por mês de subsídio para a empresa de ônibus, e nós temos que pagar mais 280 mil por ano para cada vereador, que no total dá 9 milhões 396 mil por mês. Então, são as emendas parlamentares de cada vereador. Então, sobra realmente 3 milhões por mês para investir, e em 2015 5,6 milhões. Então é isso que nós temos para pagar as contas e investir. Aí você fala o seguinte: Otomani, então, como é que você fez 75 obras sem dinheiro? Boa pergunta, não é? 75 obras, o senhor fez 75 obras em 3 anos e 9 meses, está uma relação aqui. Como é que nós fizemos? Fazendo economia, Juquita. Por exemplo, a prefeitura, quando eu cheguei lá, ela pagava aluguel para uma empresa de software, ela pagava 182 mil reais por mês. Para 17 secretarias dá uma média de 10 mil reais por secretaria. Na nossa empresa, na Engemasa, eu pago 3 mil reais por mês de aluguel de software. Vezes 17 na base da minha empresa, 51 por mês. Então eu chamei o dono da empresa, o representante da empresa que negocia com a prefeitura, e dei um torniquete nele. Falei: você tem que abaixar esse valor porque está superfaturado. Ele, na semana, eu falei: eu vou fazer um estudo, na semana que vem ele voltou. Semana seguinte ele voltou. Ele falou: meu chefe lá, meu patrão mandou dar um desconto de 10%. Eu não aceito, é pouco. Então eu vou negociar com ele. Na outra semana voltou: meu patrão mandou dar um desconto de 20% na prefeitura. Fechei a porta da minha sala, tranquei, falei: cara, você não vai sair daqui enquanto você não der um desconto digno para a prefeitura de São Carlos. Mas o senhor não vai me deixar sair da sala? Não, você não vai sair da sala. Aqui nós temos seriedade na prefeitura. Esperneou, torniquete nele, ligou pro chefe dele, falou: meu chefe mandou abaixar para 60 mil reais por mês, você aceita? Como eu pago na Engemasa 3 mil, 60 mil por 17 daria 3 e pouco. A prefeitura às vezes atrasa um pouquinho, então nós economizamos por mês, Juquita, 120 mil reais por mês. A ponte da Santa Maria do Leme é uma passarela de concreto, nós fizemos aí por 18 mil reais. O governo passado fez aquela passarela em frente ao Sesc,
por R$120 mil. Então, fazendo essas economias, e é uma economia significativa que eu quero mostrar para vocês, é uma economia na área da saúde, Juquita. Em 2013, nós tínhamos 124 meninos de São Carlos internados fora daqui. Cada menino desse custava R$1.888 por mês de internação em Águas de São Pedro, em outras cidades que têm clínicas capacitadas. Chamei a clínica, fiz uma repactuação e baixamos isso por mês para 1.333, uma economia de mais ou menos R$500 por criança. Multiplicado por 124, uma economia de R$60 mil por mês. E fomos avançando na área da saúde. Em 2016, no nosso governo agora, dos 124 pacientes que nós temos 15 pacientes internados, implementamos todo o trabalho na área da saúde do CAPS AD, álcool e droga, CAPS infantil, agora estamos fazendo o CAPS AD3 no Botafogo, que nós vamos ter lá 12 leitos de internação, 24 horas por dia. Nós vamos pegar esses meninos que estão dependendo de droga e de álcool, serão internados na cidade de São Carlos. Então, para você ter uma ideia, o que nós pagamos 213 em 2013, a prefeitura gastava 250 pau por mês de internação. 2016, ela gasta 22 mil de internação. Então, fazendo economia, Juquita, a gente está fazendo 75 obras, 5 creches, ambulatórios oncológicos, ambulatórios de doença infecto-contagiosa, ambulatório de tratamento de diabetes, hipertensão, 34 mil merendas por dia de altíssima qualidade, mais 32 especialistas no centro no SEMI, no Centro de Especialidade Médica. Então, eu não admito, ou a pessoa é mal informada, ou é mal intencionada. Quando o camarada vem aqui e fala, mas espera aí, o Automani administrou 2,7 bilhões, 2,1 bilhões, 700 bilhões vezes 4, 2,8 bilhões. Ela está errando, ela está cometendo um erro de 610 milhões de reais em 4 anos. Isso para alguém que é economista, que trabalha em banco, é uma ignorância muito grande. Então eu gostaria que os números fossem claramente falados aqui e que a gente tivesse transparência. Eu até desculpo essas pessoas, Juquita, pela falta de conhecimento, porque eu vim aqui nessa Intersom durante todos os anos que eu fui candidato e eu achava que também a prefeitura tinha dinheiro sobrando pelas burras. E não é verdade. A receita está caindo, as demandas são cada vez mais crescentes. Nós fomos o prefeito que deu mais aumento para o servidor público. Nós somos mais prefeitos, o prefeito que mais deu aumento para os professores. Nós somos o prefeito que mais pagou dívidas na história da cidade de São Carlos. Então eu vou falar um pouquinho das dívidas que nós pagamos. O Melo, no ano 2000, contraiu 31 milhões de dívida. Nós pagamos aí em 16 anos, mas 3 anos meu e 9 meses, nós pagamos 118 milhões de dívida. Agora, quem pagou essa dívida? O Melo pagou 1.400.000, o Newton Lima, em 8 anos, pagou 30 milhões, o Barba pagou 7.810.000 e o sacrificado, o Paulo Automani, que foi crucificado pelo Tesouro Nacional, pagou 78 milhões. Então nós pagamos mais do que o dobro dos 3 prefeitos que nos antecederam, que governaram durante 16 anos. Nós pagamos em 3 anos e meio o dobro da dívida que eles pagaram. Então a prefeitura de São Carlos, Juquita, só não está quebrada porque ela tem um grande gestor à frente, porque senão a cidade estaria um caos. Você vai em Sertãozinho, dá um tapete ou asfalto, professores sem receber, médicos sem receber, crianças comendo sanduíche, um desastre. A saúde e a educação. Nós demos prioridade para a saúde e a educação. E os 42% dos municípios brasileiros
não vão conseguir fechar suas contas. Todos os prefeitos que não fecharem suas contas, em 576 cidades do Brasil, os prefeitos não têm conseguido pagar em dia o salário dos servidores. Aqui em São Carlos, com todas as dificuldades, nós não atrasamos um dia o pagamento dos servidores. Em 2016, nós demos o maior aumento da região, porque o meu compromisso com o servidor era pelo menos corrigir a inflação. Então nós demos 36% de aumento. Uma coisa que ninguém fala aqui são as coisas boas que acontecem na cidade. Turma só fala do buraco. E a duplicação da SP-318, que já está fazendo o viaduto e a passarela no Varjão, que tantas vidas ceifou na cidade. E a federação do Hospital Escola, que nós equacionamos com a ajuda do deputado Marqueselli. E a internacionalização do aeroporto, que já está em fase final, Juquita. Tá só dependendo da Vigiagro. Já discuti com a Receita Federal, demos um terreno para a Receita Federal aqui em São Carlos. Polícia Federal já concordou, o DAESP já concordou, entendeu? Então só falta a Vigiagro, que no governo passado criou dificuldade para mim, uma dificuldade política. Mas agora eu tenho certeza que com esse novo rumo que a economia mundial, a economia brasileira está tomando, essa nova gestão, nós vamos ter a resolução disso aí. E o que nós temos que fazer na cidade, gente? Nós temos que fazer com que a cidade seja economicamente viável, ela atraia novos investimentos. Por que eu estou batendo na Origem? O Brasil importa 26 bilhões de quimioterápicos por ano. A Origem vai fazer 25, 30% disso. Onde vai ficar o ICMS? 18%, 25% na nossa cidade. O Serasa Experian, 600 empregos, vai aumentar já em R$500 mil por mês o ISS-QN. Estou enfrentando os bancos, Juquita. Os bancos têm uma caixa preta, são os que menos pagam ISS-QN na nossa cidade. O pobrezinho que tira uma nota fiscal de conserto de uma bicicleta, ele paga rigorosamente. Só que nós temos todo o sistema bancário da cidade que vai para a justiça e não paga o ISS-QN. Nós estamos enfrentando. Estou enfrentando a Volkswagen. A Volkswagen produziu 900 mil motores no ano passado, não recolheu um centavo de ICMS na cidade. Manda o motor em consignação para São Bernardo do Campo, para Taubaté. Ficamos aqui só com os empregos, com as obrigações de dar saúde, da educação, da infraestrutura para os funcionários da Volks, e ficamos chupando o dedo porque o ICMS não fica na cidade de São Carlos. Então, o prefeito da cidade, além de ser um gestor, ele tem que ser uma pessoa que toma posições, toma medidas, como foi o caso do ônibus agora. Eu não podia protelar mais isso. A justiça tinha determinado, nós demos 2 anos de oportunidade para a empresa fazer o refis, o contrato venceu em abril de 2014, nós esperamos 2 anos, houve uma decisão judicial, através do promotor público, o doutor Denilson, e nós tivemos que fazer uma contratação emergencial. Veio uma empresa nova, ganhou. Eu sei que no começo tem alguns transtornos, mas ao longo, a empresa já está, nos próximos 10 dias, ela assume 100% do transporte coletivo. E com isso a gente vai botar paz, vai botar harmonia. Eu fui andar de ônibus, todo mundo reclama. Fui andar de ônibus no sábado. Montei lá na estação, não sabia qual era o trajeto. Montei num deles, Juquita. E ele foi parando nos ônibus, perguntei: o ônibus está no horário? Tá. E tem alguns ônibus que estão fora do horário? Tem. Por que que tem? Porque a empresa antiga que tinha que também tá fazendo o trajeto, ela tá falhando. E alguns boicotes muito sérios estão ocorrendo. Por exemplo, 4 ônibus um dia na garagem com os 4 pneus furados. Um outro ônibus vai descer a plataforma do Araci, o motorista, por inabilidade, abaixa a plataforma de acessibilidade, rebenta a porta do ônibus. Outro dia, as 2 rodas da frente, com os 12 parafusos soltos. Um parafuso cai e a roda cai, sorte que não aconteceu nada com ninguém, e o cara da oposição nossa lá dando risada já e fotografando.
Nós estamos pondo o sistema de semaforização em torno do shopping. Aquilo custou mais de 600 mil reais como contrapartida da MRV. Você vai ver os vândalos que nós temos na oposição, deram uma marretada em cada um dos totens que está lá, um buraco. Nós vamos consertar e vamos inaugurar. Nós vamos enfrentar essa quadrilha que quer voltar a tomar conta do dinheiro da cidade, como vampiros querendo tomar conta do banco de sangue. E nós não vamos permitir que o maior loteador da cidade de São Carlos, o que tem o maior número de processos, deve 12 milhões, ele e a família dele, pela prefeitura, ele não vai voltar a tomar conta dessa cidade, porque seria o maior retrocesso que nós teríamos na história da cidade de São Carlos. Mas Paulo, por que não se cobra esse IPTU se está atrasado? Está na execução fiscal, já está na execução fiscal. Quer dizer que vai ser cobrado? Está sendo cobrado, só que através de advogado, através de ações, isso não está sendo pago. Então aqui, ó, o loteador deve 12 milhões 712 e ele propõe que vai fazer um refis. Ele vai tirar a multa e a correção, os juros daqueles devedores da prefeitura. Muito bem, ele vai tirar dos pequenininhos, que nem ele fez no final do governo do Melo, que ele propôs de tirar de 32 mil reais. A Câmara mandou devolver o projeto de lei tirando de todo mundo. Ele ficou lá no caixa da prefeitura, recebendo de todo mundo, inclusive da família dele. E a família dele deixou de pagar IPTU, e se ele fizer o refis que ele está querendo fazer, se ganhar as eleições, que não vai ganhar, porque o povo de São Carlos é um povo muito inteligente, ele vai ter uma economia para a família dele de 6,5 milhões de reais. Então eu faço aqui um desafio para o loteador que tem feito tanto loteamento com asfalto, batom na cidade. Você paga o IPTU que você e sua família devem e você determina quais são as ruas. Jardim Decresce, ele fez. Estamos gastando 1 milhão para refazer aquela porcaria de asfalto que está esfarelando. Cidade Araci cobrou de todos os mutuários um asfalto de péssima qualidade. Nós estamos consertando, Juquita. Então, na realidade, os primeiros 3 anos e meio nós passamos fazer manutenção da cidade, Juquita, consertar as injustiças. Pegamos as 42 crianças que estavam armazenadas no almoxarifado do SAI, hoje elas estão na mansão da família Braga no Jardim Beatriz. Você não imagina como melhorou o comportamento daquelas crianças sendo tratadas como seres humanos, entendeu? 26 mil cirurgias, 12 mil de catarata, 14 mil das mais variadas, vesícula, hérnia, hemorroida, tudo que você pode pensar, Juquita. Botamos ordem na saúde, mais 32 especialistas atenderam no SEMI. Vamos agora implantar o AME, finalizar o AME, e vamos equacionar agora a grande equação. Vou sair daqui, vou conversar com o Lucão, nós vamos declarar a Casa de Saúde de Utilidade Pública. Nós vamos transformá-la num centro de referência da mulher e atendimento da criança. A mãe não vai... Hoje ainda, prefeito? Hoje ainda? Ainda eu vou sair às 10 horas, vou expor pro Lucão vai se reunir com os vereadores. Mas não tem que pagar um tanto pro o governo do estado já está negociando com o governador. E o passivo, Alckmin. Prefeito? O passivo é 32 milhões, mas ela está avaliada em 8. Então nós vamos pagar os 8, e a diferença dos 8 para 32 aos 24 vai ser uma equação que os cotistas vão ter que negociar, fazer um refis. É uma equação complicada. Vocês comprariam o prédio, então? O terreno é nosso. O fundo de negócio não. O fundo de negócio continuaria com os o prédio, o terreno já é da prefeitura. Como ela fechou, eu vou reverter aquilo para o município. E o governo do estado vai transformar aquilo no hospital estratégico. Vai comparecer com 40% a mais no custeio do SUS. E nós vamos colocar lá um grande centro de referência da mulher e da criança. Acompanhar a gestante desde a hora da gestação até o parto, todo o pré-natal e mais a criança até os 3 anos. Então, para finalizar, gente, vocês têm uma decisão para tomar. Eu respeito todos os candidatos, mas vocês vão ter que escolher entre um estadista e um vigarista. A decisão do futuro da cidade de São Carlos está na mão de vocês. Eu peço o voto pro 45, para mim e pro Cláudio, pros vereadores da nossa coligação, que são pessoas honestas, trabalhadoras, e todos eles querem servir a cidade de São Carlos.